Quero combinar uma coisa com vocês assim. Vou compartilhar minha área de trabalho com vocês aqui. Tá, beleza. Bom, hoje nós vamos iniciar, tá, a unidade 4, que é a última unidade da disciplina, e nós vamos ter, vamos ver aqui, deixa eu abrir o calendário no cantinho aqui. Então, hoje aqui, dia 21, então nós vamos ter 21, 29, desculpa, 21, 28 e 4, tá? No dia 11, eu vou dar uma aula de revisão da unidade 3 e 4 com alguns exercícios, tá? Mais é perguntas para provas, tá? Bom, o que eu vou depois fazer? Dia 18, tá? Vai ser a prova de vocês, que é o período normal de provas, de 18 a 22. Bom, a gente teve uma excepcionalidade, que a gente teve aquela metade daquela semana lá do dia 20, que a gente teve que postergar as aulas em função daquele temporal de chuva enorme que nós tivemos aqui, tá? Então, a disciplina de sexta, nós vamos fazer a prova na outra semana, tá? Tá entendido? Tá, entendi. Sim. Bom, o que eu quero combinar com vocês e ver se é possível, tá? De nós até demorei um pouquinho porque eu estava conversando ali com a coordenadora operacional, justamente. A minha ideia é fazer aquela aula prática com vocês no sábado, dia 9 de novembro. Tá? Por que dia 9? Dia 2 é feriado e dia 16, como é feriado na sexta-feira, não sei se alguém vai viajar, então fica mais complicado. Tá? Então, a princípio, eu faço aqui dia 9, aquela parte. Caso tenha algum problema na faculdade, a gente ainda tem o dia 23 para jogar lá para o dia 23. Tá bom? Então, eu prefiro fazer dia 9, caso tenha alguma intercorrência, eu ainda consigo jogar essa aula prática para o dia 23, tá bom? Tá. Tá. Então, a gente faria dia 9 às 14 horas, tá? Sem problema, Paulo. Por mim, tranquilo. Tá. Não, porque eu tenho que deixar alinhado com vocês, porque como a faculdade, geralmente, ela fecha no sábado de tarde, entendeu? Então, tem que deixar avisado o porteiro que vocês vão entrar, entendeu? Não tem problema. Tá? Paulo, tu que vai fazer a live para eu participar? Pode ser? De Show. repente eu tento ver um Fabrício. suportezinho para botar o celular lá gravando para te ver. Tanto o Paulo quanto o Junei vão estar Fabrício, presentes. Oi. sábado, 14 horas. Isso. Você sabe mais ou Dia menos 9. quanto tempo vai durar essa aula? Ah, no máximo 1 hora, cara. A gente vai ali, mais ou menos a Entre gente vai fazer 14 às 15 horas. isso. A gente vai fazer a repetição daquela que a gente fez dentro do laboratório, tá? Só que agora com área aberta. A gente vai tentar fazer os nossos campos, nós vamos utilizar aqueles softwares que nós baixamos para o celular para checar justamente a coordenada, tá? A gente vai poder olhar ele espelhado no Google Maps, tá? Pena é que o drone não ficou pronto ainda, porque senão a gente até referenciava com drone ainda, tá? É que o drone deu um problema no sensor, ele não está conseguindo, ele já até foi para o concerto. Sofreu uma queda e um dos sensores que faz a triangulação do espaço tridimensional dele ficou deslocado, então ele não está conseguindo Tá, fazer você já tinha marcado uma segunda aula prática para o dia 22. Essa desmarca? Isso, vamos deixar essa aula, porque ia ficar muito, muito, muito enrolado para as provas de vocês. Então eu quero, e aí Tá. também dia 22 é uma sexta-feira, complica, tem aluno aqui, eu prefiro que nós, como a gente vai usar o pátio interno aqui, aí não fica com ninguém dentro da faculdade. Tá, não, peraí, Entendi, tá bom. mas essa aí não é de hidráulica? Não, de hidráulica é sexta-feira, dia 8 agora. Dia Ah, 25. Dia Tá, 25 hidráulica agora. Tá. Tá? Hidráulica Calma aí, nós dia temos 25.
Nós temos 2 aulas práticas de hidráulica para fazer, tá? Tá, Então, uma vai ser o dia 25 e eu quero ver se eu faço a outra, provavelmente dia 8, tá? beleza. Porque dia 15 é feriado, né? Ou 8 ou 22. Acho que é isso que está te confundindo, né? A de Ah, hidráulica vai ser dia é, 22. Ou 8 ou 22, mas ó, Tá, então, por isso que ele preferencialmente, falou, sexta-feira. isso. Eu acho que o É senhor dia. já tinha marcado isso já. Dia Sim, 22 e dia 25. era não, dia dia. 25 de 2. Agora mudou para Isso, 25 de isso. 25 e 19. 22 são as práticas de hidráulica. Não, 20... ainda tem a dia 22? Ô, Sim, Hugo, cara, sim. 22 é Olha, eu hidráulica. É hidráulica, Hugo. marquei. Tá, vou botar aqui de novo. Tá? É que o Bom, professor tá dando 2 matérias e dá confusão mesmo, né? É, não, mas foi por isso que eu perguntei, ó, 22 era hidráulica. é isso aí. Tá, gente? Então, hoje eu começo, então, a unidade 4, né? A atividade dessa disciplina, acho que eu já botei no grupo lá, né? Deixa eu ver aqui. Botou no grupo. Isso, tá? E aí, o que vai ser? O que a gente vai fazer a segunda atividade, tá? Vai ser o relatório dessa aula prática do dia 8, tá? Tá bom? Tá. Tá bem. Bom, vamos começar então, tá? Hoje a gente vai falar um pouco, tá? Claro, acerca da cartografia, né? Então, aquilo que é né, das grandes. Opa, botei legenda, sou bobado. É uma das grandes aplicações da topografia, justamente a confecção de mapas, ou seja, a cartografia, tá? Então, como que essa conformação geográfica ela é transposta, né, para o ambiente 2D ou para o ambiente 3D de um software específico de cartografia no computador, tá? Então, alguns conceitos básicos, e esse primeiro conceito é bem antigo, é o que é contextualizado pela Unesco e nos diz o seguinte, que a cartografia apresenta-se como um conjunto de estudos e operações científicas. Então, o estudo é em relação ao ambiente ao qual tu encontra, aquele ambiente que tu quer fazer a transcrição dele, e com operações científicas, ou seja, com métodos estabelecidos que a gente consiga fazer a transcrição exata dessa fotografia do ambiente que a gente está vendo para um ambiente, né, de papel, um ambiente digital, para quem, por exemplo, não esteve acompanhando uma dada medição, consiga ter exatamente uma visão e uma abstração do que realmente tem naquele local. Então, operações científicas, técnicas e artísticas. Então, a gente sabe que vai ter muitos dos mapas e muitos dos infográficos, a gente tem uma certa estilística que nos dá até como uma forma de destacar determinados aspectos de uma característica do ambiente, tá? Tendo por base os resultados de observações diretas ou análise documental. Voltam-se para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão que representam os objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos, socioeconômicos, para o seu estudo ou sua utilização. Então, essa é a primeira documentação que a Unesco fez acerca da cartografia. Tá? E aí o conceito atual, que é proposto pela Associação de Cartografia Internacional, ele nos diz o seguinte, que é a habilidade singular para a criação ou manipulação de representações visuais e virtuais do espaço geográfico, ou seja, dos mapas, permitindo a exploração, análise, compreensão
e comunicação de informação acerca desse espaço. Então, é como a gente consegue representar de uma melhor maneira possível aquela fotografia, ou seja, aquele instante que a gente observou do espaço natural. Então, o mapa é o objeto principal da cartografia, é o que aglutina as informações dessa área de conhecimento, e a gente é a elaboração de estudo, pois a gente não pode, por exemplo, confundir o mapa com uma carta cartográfica, pois mapa é representação gráfica, imagem ou objeto. E o produto gerado, enquanto a cartografia, é a ciência que trata da concepção e reprodução, utilização do estudo documental destes mapas. Então, eu posso ter um mapa, e o mapa ele pode ser o quê? Simplesmente uma reprodução estilística, e eu posso ter a carta cartográfica, que é a representação fidedigna do que eu tenho naquele meu espaço. Tá? Então, Fernandes nos diz que a cartografia se divide basicamente em 3 ramos, tá? Que é a cartografia hidrográfica, ou seja, a gente vai, né, a descrição das bacias hídricas, né, da cartografia topográfica, ou seja, do relevo mesmo em si, e da cartografia temática. Então, eu posso ter uma cartografia, por exemplo, especificando uma atividade econômica, por exemplo. Um tema é atividade econômica. Tá? Então, as duas primeiras se agrupam muitas vezes identificadas apenas como cartografia geral ou de base, tá? Ou cartografia topográfica. A cartografia temática, ela vai ser usada em mapas especiais ou mapas singulares. Então, a carta topográfica, de acordo com Anderson, são aquelas confeccionadas mediante o levantamento topográfico regular ou compilado a partir de cartas topográficas que já existem ou já existentes, que incluem os acidentes naturais e artificiais, permitindo facilmente a determinação de altitudes e inclui, então, informações planialtimétricas e altimétricas dos aspectos geográficos e naturais. Então, relevo, hidrografia, vegetação e assim por diante. E também antrópicos, ou seja, ambientes antropizados que foram alterados pelo ser humano. Então, redes viárias de comunicação, cidades, núcleos de população, moradias, uso e passamento do solo e assim por diante. Aí, a carta hidrográfica é os mapas cujo objetivo é representar oceanos, lagos, rios, áreas adjacentes. Não são cartas náuticas, é diferente de carta náutica, tá, gente? Porque a carta náutica ela tem que ser colocada nos diversos aspectos, tipo zona que tu pode navegar, com profundidade específica, né? Com os balizamentos das boias de navegação, por exemplo, também, tá? E a cartografia temática, ou seja, a cartografia, aquela carta estilística que a gente vai determinar para alguns aspectos, ele tem por objetivo geral, então, representar a informação geográfica sobre um determinado assunto, e isso é um exemplo de cartas temáticas, as cartas administrativas, meteorológicas, demográficas, geológicas. Por convenção, são adotadas cartas de base de topografias hidrográficas, bem como cartas náuticas e aeronáuticas, que são consideradas cartas temáticas. Deixa eu ver quem está mandando mensagem aqui, só um pouquinho, desculpa. Bom, então cartas topográficas são utilizadas principalmente no planejamento de quase todas as atividades sobre a superfície terrestre. E saber corretamente onde está cada feição ou cada cidade, via de acesso ao rio é muito importante para urbanização, construção civil, construção de portos, construção de vias, construções, por exemplo,
de obras especiais de engenharia, ou seja, pontes e grandes estruturas. Então, a maneira de eu conhecer a minha carta topográfica e como reconhecer, por exemplo, aonde eu posso fazer a instalação de uma ponte com o menor custo possível, tem muito a ver com a leitura de uma carta topográfica, tá? Então, simbolização e características das cartas topográficas. Então, generalizando a topografia, a gente pode ter com a informação geográfica como uma escala de mapa. Então, simplificando informações e adequando esta à escala do mapa que eu quero utilizar. Então, quanto menor for a escala do mapa, maior será o grau de generalização. Então, ou seja, quanto menor a escala, mais genérico ele é, porque eu não consigo dar um detalhamento de determinados aspectos da geografia local, tá? Então, Fernandes nos diz lá em 2008 que o processo para generalizar é o primeiro passo e a prévia seleção de informação que deve ser representada. Então, se eu tenho uma informação que é de extremamente valia para uma determinada reunião, uma determinada região, e essa informação, dependendo da escala, ela não vai aparecer, então eu vou ter que dar um detalhamento ou mudar de escala desse meu mapa para que esse detalhamento apareça. Tá? Então, para isso, faço referência a alguns elementos da generalização cartográfica, como a simplificação, classificação, simbolização e indução. Logo depois, identifica, se classifica e simplifica como será o realce e qual simbologia será utilizada. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma combinação de sobrevalor, sobrevalorização seja exagero, tá? Por exemplo, deslocamento, colapso, eliminação, como mostra na figura 4.1 que a gente vai ver a seguir. Então, enfatizando, por exemplo, a esquematização estrutural que será e deverá ser automatizada, utilizando softwares e algoritmos que permitem, através do traçado inicial, detalhar ou simplificar o desenho, mantendo a forma original numa escala menor. Então, aqui. Então, olha só, eu posso eliminar algumas coisas que me facilitam o meu detalhamento, tá? Eu posso, por exemplo, fazer uma redução do meu detalhamento, ou eu posso fazer uma tipificação, posso fazer um exagero numa determinada área, ó, tá? Ou aprimorar, por exemplo, a curva de um leito de um rio, tá? Ou uma limítrofe de um município. Por exemplo, um colapso de uma estrutura ou um almagamento, ou seja, a união de determinadas coisas que podem me facilitar a descrição do meu mapa. Ou o deslocamento, para poder facilitar a visualização. Tá? Outros exemplos que são determinados por algoritmos é esse tipo de simplificação, tá? Esse algoritmo é um algoritmo que a gente chama de tipo de árvore, tá? Que ele determina, tá? Quais os melhores pontos de visualização, tá? Ele utiliza um algoritmo de base de exclusão, então ele acaba excluindo determinados caminhos para maximizar a visualização, tá? Então, leitura e interpretação de cartas topográficas. Então, a forma de como a informação está distribuída na carta, ou seja, o layout, né, que aqui nós aportuguesamos a palavra layout, que tem origem no inglês, tá? Então, deve estar de acordo com a folha de publicação dos DSG, ou seja, da Diretoria do Serviço Geográfico. Eu depois vou dar uma exemplificação para vocês. Tá? Então, de acordo com o Decreto-Lei 246/67, atualmente tendo parâmetro para as cartas elaboradas pelo IBGE, e a folha modelo 6.4 tem essa finalidade de estabelecer a padronização do formato dos aspectos das cartas topográficas,
diz várias organizações, definindo as suas escalas e situações relativas da área ocupada. Informações marginais, ou seja, ao longo, e tipos de leitura e inscrições marginais, bem como a espessura das linhas quadriculares. Então, esta seria uma folha modelo, tá? Então, eu vou ter lá o título, né, de quem fez, né, especificamente a área onde eu estou alocando, então diversas informações. Então, esse é o modelo. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu não botei no portal, que eu não consegui, porque o portal estava fora hoje, mas agora que eu coloco no grupo para vocês. Olhem que interessante. Então, vocês estão visualizando essa área aí? Beleza? Olha aqui. Tô vendo, professor, tá com o microfone desligado. Aqui. Isso aqui, ó, é a carta topográfica de Rio Grande. Tá? Então, utilizando aquele mesmo modelo lá, ó. Só tem mar. Oi? Só tem mar. Ó, eu baixei na resolução máxima, tá? Para vocês terem uma qualidade boa. Para vocês acessarem depois. Então, olha aqui, ó. Olha que legal. Bar não, tem bastante areia. Olha lá, ó. Foz da Querência, Banhado do Taim. Ó. Banhado do Taim. Vamos para a próxima tela. Ó, ele está me dizendo exatamente da onde ele fez aquela carta cartográfica. Tá? Agora ele pegou a parte do município. Ó. Tá? E lá embaixo ele vai me determinar, ó, se a outra aqui é do Taim, essa aqui, ó, pegou o trecho mais acima. Tá? O terceiro mapa. Ó, Farol do Sarita. Aqui já pega um pouco o cassino, tá? Dunas, ó, dunas, ó. Tá? Pega o quê? A questão do Albardão, Lagoa das Flores, ó. Estrada do Ciola, Fazenda. Tá? Vamos para a próxima. Ah, onde é que ele pegou essa situação agora, a localização? Pegou a parte lateral, aquela onde nós estávamos no primeiro mapa. Tá? Qual é a próxima? Mapa tal. Quem fez foi o IBGE, censo de 2010. Ó, a Ilha Grande, Canal de São Gonçalo, ou seja, é o limítrofe entre Rio Grande e Pelotas. Tá? Ó, aqui está a Viação Ferra, Ilha da Quinta, lá, ó. Ilha da Quinta. Rio Piratini, Capão do Leão. Aqui está o Canal de São Gonçalo. Aqui está a Ponte Pelotas. Tá? Sarandi. Tá? Ó, pegou a região. O próximo mapa, eu acho que é o que pega o município. Ó, a sede do município, pegou a zona limítrofe de Pelotas ali, ó. São Gonçalo ali em cima. A Embrapa ali, que faz a medição toda. Lagoa do Peixe lá em cima, ó, tá? O oceano.
Volta do Pesqueiro, Ilha do Pavão. Ó, foi o trecho aqui, ó, o trecho lá de cima. Próximo. Esse é do município. E eu quero chegar aqui, porque esse aqui é interessante, que eu vou agora depois ampliar um pouco para vocês. Tá? Olha como o detalhamento está muito bem feito. Onde você conseguiu esse documento? Do IBGE, dado aberto, cara. É dado público? É. Ó, aqui as cotas geográficas, tá? Ó, e a zona de onde foi retirado, tá? E agora o último mapa. Ele Qual o pega ano aqui, que ó, foi feito esse mapa? 2010. Isso tem validade? Tipo, tem que ser feito a cada Sim, 20 é por anos? causa do censo, né? Claro, agora o último não foi publicado ainda, porque os censos são de 10 em 10 anos, o nosso censo atrasou, né? Nós fizemos o censo, Hum. nós finalizamos o Não, censo então no esse aí tá, passado. tá fora da validade já, né? É porque esse aqui é de 2010, E mas não tem. o novo, Até ter publicação nova, ele é válido, tá? o novo vai ter um monte de alteração, que é aquela área dos aerogeradores ali do cassino, dos Sim, parques eólicos. sim. Tá com Aqui não problema de constava aqui arenização, ainda. né? Aqui não constava aqui ainda. Bom, Não, digo por conta da arenização, que tá tomando conta sim, da parte verde, então, tipo, vai sim, ter mudado bastante. vai. Bom, aqui, ó, isso aqui é um artigo que eu baixei, vou disponibilizar para vocês, tá? É uma cartografia histórica, ele justamente fala da alteração, né, dos mapas históricos da cartografia no ambiente natural do Rio Grande. Isso aqui é mais uma questão é um material complementar para vocês, tá? Feito pelo Núcleo de Análises Urbanas da FURG, tá? E tem mais esse outro documento aqui, ó, que esse aqui é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, tá? De 2018, tá? Esse é a base cartográfica do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Também dado público da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, tá? Então aqui tem um artigo, ó, todos os dados cartográficos, tá? Todas as geolocalizações, como é que é a geração da base, tá? Então é bem legal de ler esse artigo também. Tá? É um manual para quem for trabalhar com cartografia utilizar. Esse mapa aqui, tá, gente? Provavelmente ele vai estar alterado em função dos eventos climáticos que nós tivemos, tá? Esse mapa vai ter que ser todo refeito. Vamos retornar aqui. Então tá. Então, layout é uma palavra que a gente, né, nós nos apropriamos do inglês. Então, na folha de modelo que a gente estava olhando, vai constar o quê? O órgão responsável pelo produto cartográfico. Tá? O título da folha com índice de nomenclatura, as séries cartográficas, ou seja, como vai estar a escala e o formato, a articulação do sistema de localização da folha, então, como é que vai estar localizado, né? Ou seja, com relação às latitude e longitude, que ele usou para representar um determinado espaço cartográfico. Tá? É o que nós estávamos vendo ali, você lembra? Que estava mostrando para vocês em qual mapa estava representando em qual região da cartografia. Tá? Então, no mapa do índice, as folhas que podem ser de referência, a legenda, tudo que vai seja importante de relevância para a gente entender a cartografia, e o sistema de projeção, que é o Dalton horizontal, vertical e horizontal que nós vamos utilizar. Tá? E a projeção do mercado. Também vai ter coisas que vão representar o que é a nossa hidrografia e vegetação, como vocês viram ali, que estava representando justamente duna, banhado do Taim, então isso é de muita importância e muita relevância para
A divisão política e administrativa, então tinha lá a divisão do limite de Pelotas, Rio Grande, e abaixo Santa Vitória. Então, a divisão político-administrativa, onde é o município em si, os distritos, e a eliminação magnética e a convergência meridiana. Então, uso também de fotografias aéreas. Eu posso utilizar a fotografia aérea como forma de, que a gente chama de fotogravimetria, o uso de câmeras de alta resolução. E a fotografia aérea é algo de extrema relevância até, digamos, usar um termo assim, até os anos 60, né, quando nós não tínhamos os satélites espiões ou nós não tínhamos o Google Earth, né? Então, nós tínhamos aviões que faziam a fotografia não só para uso civil, mas para uso militar também. Então, o avião passa, né, e tira com diversos tipos de câmeras que ele tem, e faz diversas leituras de diversas camadas do relevo. Então, a fotogrametria terrestre, então obtida através de faixa de superfície do terreno, e o efeito óptico que a câmera horizontal nos dá. Então, estou tirando uma referência do relevo. A fotografia aérea eu tiro relação ou utilizando ultraleve, né, balão, ou a gente utiliza satélite. E a fotografia espacial, que é o que nos dá todas aquelas... nos propiciou, não só a gente tem um detalhamento através de softwares específicos e também a utilização dos GPS, inclusive também aqueles softwares que eu passei para vocês que nós vamos utilizar na aula prática. Tá, gente? Antes de eu me esquecer, deixa eu botar esses materiais aqui só um pouquinho. Estas que eu peguei hoje para vocês aqui. 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 Vai. Tá, pessoal? Então, por hoje é isso que eu tinha que passar para vocês. E aí, a semana que vem, a gente continua com o nosso segundo tema. Deem uma leiturinha desses materiais que eu vou para vocês como forma de complementar as informações, principalmente desses gráficos que eu botei da cidade e esse mapeamento geral do estado fornecido pela Secretaria de Meio Ambiente, tá? Tá. Ok. Boa semana a todos. Obrigado, professor. Valeu. Tá? E até Igualmente. sexta. Até sexta, Até mais. Fabrício. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.